Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho, uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, os nossos ouvintes do Na Trilha do Coelho. Estamos aqui em mais um episódio e dessa vez acredito que um dos episódios mais especiais, pelo menos para mim, pois finalmente estou tendo uma interação com o meu podcast favorito do Brasil. E temos como convidado aqui hoje ninguém mais, ninguém menos que Larry B, um dos co-hosts do podcast Elefantes na Neblina. Um podcast que eu acompanho há muito tempo e que acho sensacional e já me deu muitas ajudas na vida. Estendo aqui os cumprimentos. Acho que é apenas a segunda vez que você ou alguém do Elefantes aparece em outro podcast, né? Vocês já tiveram uma participação. Eu acho segunda vez. Segunda Só teve vez, uma vez que isso aconteceu. Então, extremamente lisonjeado pela presença de Larry B. E, bem, como todos sabemos a história do Elefante na Neblina e que as pessoas que fazem esse podcast são todas anônimas por vontade própria e agora talvez até por necessidade, pela proporção que o podcast tomou. Não vamos nos aprofundar muito nesse assunto. Depois eu gostaria de conversar um pouco sobre a criação do Elefantes, porque eu sempre quis entender de onde surgiu a ideia. Mas eu gostaria de já começar fazendo uma provocação e falando de um assunto que tem me tirado o sono muito recentemente. Inclusive muito por culpa do seu colega de podcast que me recomendou um episódio de um podcast chamado Impact Theory, do Tom Billier, que ele entrevista o psicólogo e, enfim, filósofo Donald Hoffman. É um episódio fantástico, vou deixar a descrição deixar o link na descrição do vídeo. E que, bom, antes de fazer minha pergunta, eu acho que eu preciso dar um contexto. Espero não te entediar demais com o meu pequeno contexto, mas sabemos que a física, desde sempre, a filosofia, elas sempre tiveram um viés determinístico, né? A física clássica, como nós chamamos, desde Newton, ela sempre foi determinística, por dois aspectos muito elementares. Usava-se um espaço ou um espaço-tempo euclidiano e usava-se determinismo, né? Temos um plano, uma reta, e eu sei que se eu tenho uma partícula indo para lá, uma vindo para cá, elas se batem, é 100% determinístico, eu consigo prever o que vai acontecer no futuro. O futuro depende do passado imediatamente subsequente, eu consigo prever as ações do que vai acontecer, e aí através das muitas equações e teoremas e tudo mais. Até o início do século XX. E aí chegamos no início do século XX, vem o bom velhinho Albert Einstein junto com toda a sua turminha do barulho, como eu costumo chamar, e muda completamente a nossa visão de mundo. O que eu acho que deu uma certa liberdade ao homem, porque enquanto víamos o universo como determinístico, não tem exatamente um livre-arbítrio, né? Eu sou apenas o resultado das ações que me trouxeram até aqui. E aí, quando chegamos na física quântica e relativística, tivemos então essa iluminação de que o universo, na verdade, é probabilístico. Que de repente Deus joga dados, e Einstein odiava isso, né? Falava que ele acredita que Deus não joga dados, mas quando se observa o sistema mais elementar, parece que sim, porque não podemos prever com exatidão o que acontece, e parece que o observador é uma parte ativa do sistema. Se estamos observando ou não o sistema, o resultado é diferente. E isso gerou muita controvérsia por muitos anos, e tivemos aí uma mudança completa da filosofia e até da filosofia da ciência, né? De como fazer as perguntas se o universo não é determinístico de fato, e o determinismo foi jogado pela janela, e acabou-se aí. E aí parece que deu uma esperança para a humanidade. Existe o livre-arbítrio, nós podemos realmente tomar decisões que influenciam na criação do universo à nossa volta. Só que aí
graças novamente a esse episódio de podcast que me foi apresentado pelo nosso amigo em comum, essa entrevista, o David Hoffman fala dos avanços mais... Donald Hoffman, perdão. Dos avanços mais recentes de física, da física quântica. E ele fala que, na verdade, estamos chegando de volta em um conceito chamado supersimetria, que estamos chegando tão dentro do buraco do coelho que lá embaixo parece que, na verdade, o universo é sim determinístico, que não tem nada de probabilidade, não tem nada de chance, só que nós não tínhamos a capacidade completa de analisar os sistemas com tamanha profundidade para saber todas as variáveis e saber o que ia acontecer. E agora estamos chegando em modelos matemáticos mais modernos, com a ajuda de computadores mais potentes, que sim, dá para prever exatamente o que vai acontecer no sistema. E é muito mais profundo do que isso. Eu estou sendo super generalista e super simplificador aqui. Mas, obviamente, você não é físico, eu não sou físico, e eu estou falando tudo isso para chegar em algum lugar. Porque o que eu sempre... Eu acho que a grande busca da minha vida é entender a consciência humana. Da onde vem para onde vai. Uhum. E nunca a física conseguiu explicar a consciência, né? A física tentou algumas vezes explicar a consciência, existem alguns estudos bem interessantes, mas nunca conseguiu chegar numa conclusão correta. Ou pelo menos universalmente aceita do que é de fato a consciência humana. E até havia um detentor do prêmio Nobel que falava... nem a química pode ser reduzida à física. Eu não consigo explicar toda a química utilizando física. Existem coisas que emergem na química, assim como existem coisas que emergem na biologia subsequentemente. Imagine explicar a psicologia. Sim. A física jamais conseguirá explicar a psicologia. Mas aí chega na minha pergunta. A consciência humana e todas as emoções que emergem dela são determinísticos? Então, oi. Lourenço, obrigado pelo convite. Desculpa pela sacanagem de começar com uma coisa dessa profundidade. Não tem nenhum problema. Você que vai ter que me desculpar se eu vou ter que reformular tudo que você falou desde o começo. Eu adoraria. Tá. Tô aqui pra isso. Então, é assim, eu não sou físico, mas eu estudei 2 anos de graduação em física. E eu... fiz muita filosofia, né? Fiquei mais de 10 anos no departamento de filosofia. Então, você está falando de assuntos que me pegam assim na medula. Então, a gente tem que voltar o assunto um pouco para trás. Então, você estava falando primeiro, em termos da história da física, da distinção da leitura newtoniana para a quântica, digamos assim, para simplificar, esses 2 universos. E, de fato, o universo newtoniano, ele era mais parecido com uma mesa de bilhar. Então, você tinha lá todas as circunstâncias e premissas iniciais e se você tivesse todas as informações, você conseguiria prever o instante futuro. O outcome futuro. Muito bem. Só que tem um detalhe. Esse universo newtoniano nunca necessariamente, por ser entendido assim, realmente significou, do ponto de vista filosófico, que a consciência também era determinada. Não se esqueça que naquela época a visão muito mais comum no Ocidente era a visão chamada dualista na filosofia. Ou seja, você tem os fenômenos físicos como uma realidade. E você tem uma realidade paralela que a gente poderia chamar de fenômenos da consciência ou fenômenos mentais. Ou até, se você quisesse usar uma referência um pouco mais religiosa, você poderia falar de alma. Então é como se a gente tivesse o campo do corpo e o campo da alma. E eles tivessem um grau de independência bastante considerável, tá? Então, do ponto de vista filosófico, a gente tem uma outra divisão importante, assim como na física você tem a questão newtoniana versus a quântica, por dizer assim, você pode falar que do ponto de vista filosófico você tem o monismo e o dualismo. Sim. Tá? E a verdade verdadeira, meu caro, é que nunca houve nenhum argumento suficiente para encerrar a questão a respeito do monismo e do dualismo, tá? Então, a gente pode falar bastante de física, mas no momento em que
a gente, a partir de qualquer experimento físico, a gente vira e diz, então a consciência X, o que você está vendo, e eu vejo muito, e eu vi inclusive nesse episódio lá do Tom Bilyeu, que eu assisti grande parte, eu me irrito, na verdade. Porque é filosofia de amador. Entendi. Então tem um monte de saltos e conclusões que são tomadas que, na verdade, os caras usam os argumentos para justificar uma postura filosófica que eles já têm e que eles acham divertido. Então, nesse, por exemplo... É o reinforcement bias. Total. Nesse, por exemplo, sem querer ser chatão, dá para perceber que o Tom Bilyeu, ele é fanático pela ideia da simulação. Sim. Então, tudo que ele vê, ele está o tempo todo virando para o Hoffman e dizendo assim, bom, então isso significa mesmo que nós estamos numa simulação, etc. Ele é fanático por essa metáfora, que é uma metáfora que está muito na moda nos Estados Unidos e em determinados meios, e que é uma metáfora interessante, na verdade, muito antiga, Sim. Né, que só mudou um pouco a linguagem. Mas o ponto central é que é muito, muito, muito complicado você pegar fenômenos físicos e concluir alguma coisa sobre a natureza da consciência a partir de fenômenos físicos. Quando os caras descobriram o princípio de indeterminação, quando eles descobriram que a realidade no nível subatômico ela mudava de acordo com a medição que você fazia, eles que liam muita filosofia indiana já começaram a pensar, tá aí a prova de que a consciência ela interage com a matéria. Mas até hoje, nem isso é um consenso no meio físico. Porque, afinal de contas, a única coisa que, de fato, está provado é que quando você faz uma medição, isso altera o resultado. E que quando você vai para uma dimensão da realidade que é realmente muito pequena, não dá para você ser um observador neutro. Não dá para você brincar de estar do lado de fora daquilo que acontece. Tudo bem. Mas daí é você fazer uma metáfora radical, idealista, de que tudo que acontece, na verdade, é alterado pela tua consciência, não deixa de ser uma metáfora muito exagerada, tá? Então a gente pode chegar a essa conclusão, eu gosto dessa conclusão, eu sou mais desse time do que do outro, pessoalmente, mas eu tenho plena consciência de que, graças a Deus, a gente continua sem nenhum argumento conclusivo para time nenhum, tá? Sim, exato. Tá. As teorias hoje são totalmente conflituosas, nós não temos uma resposta. É quase como se a gente tivesse... É quase como se fosse o seguinte, cara. A gente precisaria de uma referência fora de nós mesmos para poder fechar essa questão. Então é quase como se Deus aparecesse e dissesse, ó, cambada, é assim. E quer ver, eu provo, zaz! E ele fizesse várias coisas que a gente é completamente incapaz de compreender. Mas o legal é que, no nível da nossa experiência, da nossa realidade, eu acho que nós estamos condenados a ficar conversando. Eu acho que sim. Tá? E vendo as diferentes perspectivas sem ter nenhuma conclusão definitiva. Eu acho que sim. Eu espero que nós nunca tenhamos uma conclusão definitiva, pelo menos não no meu tempo de vida, porque eu prefiro o debate e essa eterna busca, porque eu acho que realmente esse ponto de você precisar estar fora do sistema para realmente ter uma visão completa do que acontece e imparcial, né? Ela nunca vai ser possível pelos seres humanos. A gente pode conjecturar e debater e ter as ideias mais absurdas, mas objetivamente, no final do dia, a gente não vai estar fora do sistema para saber exatamente. E quando a gente para olhar, tem uma coisa muito interessante, sabe, cara? A linguagem, obviamente, evolui, porque as metáforas, acima de tudo, evoluem. Né? Então agora a gente fala de simulação porque nós estamos numa era... Chegando na simulação. Todos esses carinhas, eles cresceram jogando videogame e assistindo Matrix. Então então a grande metáfora é da simulação. Mas se você volta essa história uns 2000 anos mais ou menos, você vê os gnósticos falando exatamente a mesma coisa sem usar essa metáfora, tá? A ideia central deles era de que essa realidade não é a realidade verdadeira, nem sequer para nós, e que é uma realidade criada
por uma consciência muito superior à nossa, mas que nos escraviza. Uhum. E a ideia toda agnóstica é que você, na base do autoconhecimento, você vai desconstruindo a miragem dessa realidade criada por aquilo que eles chamam de demiurgo, e aí você acessa a realidade verdadeira, onde você pode encontrar o Criador realmente, que segue uma lei completamente outra. Porque a realidade deste mundo é uma realidade completamente insatisfatória para a própria alma humana. Uhum. Não dá para você se realizar com um mundo que segue essas regras. Então, isso parece muito com... Para mim, parece o Matrix, sem a parte da tecnologia. Né? Simplesmente, Matrix é um mito gnóstico. Sim, né? sim. Aí que tá, né? Mas essa era uma vertente da história. Tem outras, né? Você vê como é que o padre Irineu, o santo Irineu, por exemplo, respondeu aos gnósticos. Também é interessante, porque, essencialmente, ele também tinha um ponto. Ele dizia assim, caras, vocês estão julgando a realidade como se vocês tivessem realmente condições de entender qual é que é o master plan. Então, como é que vocês chegam e dizem, não, essa realidade é a realidade falsa? Baseado em qual competência? Né? Por que existe uma outra que é muito melhor do que essa? Você nem entendeu essa daqui, e você nem tem um aparato cognitivo ou uma alma de um tamanho que te permite entender o que esse universo é, e você já está dizendo que isso é fake, que o outro é melhor. Ele também tem um ponto. Tem um ponto forte, e talvez não é dessa repreensão do Santo Irineu aos gnósticos que nasce a insatisfação humana em estar aqui, em reconhecer a própria insignificância no sistema, mas ao mesmo tempo ter um ego que te faz pensar que você é a melhor coisa do mundo algumas vezes. Isso que você está falando, eu acho que, para mim, acaba remetendo ao, digamos assim, ao lugar onde eu acho que a gente sempre tem que voltar para se orientar, sabe? A experiência humana, pelo menos na minha observação, eu acho que você vai concordar comigo, ela é de tal ordem que constantemente a gente tem a sensação de que tudo está muito insatisfatório e, ao mesmo tempo, ou frações de segundo depois, você tem a experiência de que tudo é muito maravilhoso. Uhum. Então, talvez a gente seja louco, porque a gente vê a mesma realidade e a gente diz muito insatisfatório e muito maravilhoso, depende do jeito que você olha. Eu, pessoalmente, acho que isso tem a ver com um aspecto fundamental da natureza da consciência. Tá, vou brincar de Donald Hoffman, se você me der 2 minutos, tá? Adoraria escutar a sua... Assim que a gente entrou no mundo quântico, uma das coisas mais relevantes foi essa dualidade a respeito da natureza da luz. Essa história de que a luz, ora é medida como se fosse uma partícula e ora é medida como se fosse uma onda. Eu, pessoalmente, especulo que essa dualidade ela não está nas coisas, mas ela está na consciência humana. Eu tenho a impressão que a nossa experiência, ora, é percebida por nós como se fosse uma experiência de partículas, e ora é percebida como uma onda. Ora a gente tem uma realidade que é um fluxo, ora a gente tem uma realidade que é objeto. E isso tem a ver com o jeito que a nossa consciência funciona. E aí, cara, eu te digo mais. Para mim, a satisfação e a insatisfação da nossa experiência tem muito mais a ver com o quanto que nós estamos conseguindo experimentar uma coisa que corresponde à nossa expectativa ou não. É mais ou menos assim. Às vezes você espera um fluxo e você encontra uma pedra. Que ruim, que realidade insatisfatória. Às vezes você espera uma pedra e você encontra um fluxo. Nossa, eu queria algo mais sólido, isso daqui tudo se desmancha no ar, eu estou muito angustiado. Também é ruim. Agora, quando você espera uma partícula e partículas você encontra, tá tudo bem. E não existe limite para essas partículas, e que maravilhoso essa abundância de partículas que tem por aqui. E quando você espera ou precisa de um fluxo, e a realidade se revela um puro fluxo para você, e você está surfando aquele tubo perfeito no Havaí,
Ai, que coisa maravilhosa, a realidade é perfeita. Então, o que que eu acho? Eu acho que a gente tropeça na nossa própria consciência. E por causa disso a gente fica achando que a realidade é maravilhosa ou profundamente frustrante, sabe? Uhum. Não sei se eu viajei demais. Não, eu acho que ia um pouco em linha com o tema que eu ia tentar abordar de alguma forma, que é justamente até que ponto a nossa consciência não é o grande filtro e que realmente a realidade objetiva é uma, só que a gente não consegue captar ela dessa forma, né? Nós Sim. temos que interpretar as coisas e nós estamos, no final do dia, presos dentro desse hardware, né? Tá limitado pelas nossas capacidades. O que não significa que não exista alguma realidade lá fora, tá? Então, por exemplo, eu me irritei muito com essa conversa do Donald Hoffman. De que a gente cria... Né? Porque eu não, cá entre nós, fofoquinha, eu não acho o Donald Hoffman nem um cientista propriamente, tá? As pesquisas que ele fez ali... Eu fiquei surpreso quando eu vi o currículo dele, porque eu achei que ele era, sei lá, um físico, filósofo, mas não era bem por aí. Não é tudo isso, e é o seguinte, aquilo que ele coloca como a grande experiência dele, não é uma experiência de laboratório que envolveu milhões e milhões de dólares, tá? Então tem uma coisa ali que é meio que um cara fazendo infotainment e 100%. E criando um espaço dentro do universo internético a partir de um discurso inteligente. E criando um bias de reforço para milhões de pessoas que querem escutar aquilo ali. Exatamente. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Daqui a pouco eu aposto com você, você já vai poder comprar o teu retreat de 4 dias no Colorado com Donald Hoffman, que na verdade eu acho que é para isso que ele está migrando. Ele cansou de tentar um espaço significativo na academia e ele entendeu que o mundo agora não funciona aí mais e que é ótimo, porque ele tem boas ideias que na academia nunca vão ter espaço. Então pronto, ele já vai migrar para o business de retreats e coisas assim. E com um pouco de sorte ele ainda vai virar mentor de um ou outro founder de bilhões de dólares lá vai no resolver Vale, a vida dele. já resolve a vida dele. Então eu já vi esse filme de longe, né? E não tem nenhuma questão. Mas, por exemplo, ele fala muito do experimento lá, os experimentos que levaram esses últimos prêmios Nobel, que dizem respeito à não localidade, né, que é uma coisa bem legal mesmo. Mas a conclusão que ele quer tirar dali, eu acho que é uma conclusão que não dá para tirar. Veja, o que a gente sabe com certeza? É aquilo que você falou. O que existe fora de nós, seja o que for, é profundamente diferente daquilo que é a nossa experiência, tá? A nossa consciência, e a gente pode dizer tem a ver com o nosso cérebro ou não tem a ver com o nosso cérebro, seja qual caminho que você escolher, a nossa consciência traduz a realidade do nosso jeito, tá? E a gente nunca vai sair disso realmente. Porém, isso não significa que não tenha nada lá fora que a gente está traduzindo. Essa questão foi muito colocada e muito nitidamente colocada já no idealismo alemão. O Kant, ele já falava nas coisas em si mesmas. Ele dizia, a gente com o nosso aparato cognitivo, a gente nunca vai acessar as coisas como elas são. Elas existem, mas a gente só tem a nossa tradução disso. E aí, depois dele, vieram os idealistas de uma vez, o Hegel e tal, dizendo, mas se a gente não tem acesso à coisa em si mesma, a gente não precisa dela. Então ignora. E aí a gente vai para um caminho muito perigoso, porque é quase como se a partir daí a gente está uma escorregada, um chope a mais, e você já acha que a tua consciência diz o que a realidade é. É um chope a mais, eu te juro, né? E isso é uma coisa muito delicada. Você sabe, eu vou te dar um exemplo bom. Um dos textos mais importantes de filosofia do último século se chama Como é que é ser um morcego, do Thomas Nagel. É um texto pequeno, mas ele foi muito influente, porque ele fica tentando analisar como é que é a experiência da realidade de um morcego. E eu, inspirado nesse texto, eu te faço um experimento mental aqui. Imagina que a gente está aqui nessa sala e tem um morcego aqui. E de repente tem um curto-circuito e começa a pegar fogo. Opa,
nós precisamos sair daqui. Você, eu, a gente vai ver onde está o fogo, a gente vai sentir a fumaça, o calor, e vai olhar, vai ver para aqui, fica a porta de saída, e a gente vai sair correndo. Ok? Agora, o morcego também vai bater asas e vai sair pela mesma porta. Sendo que o morcego, ele virtualmente é cego. Ele só tem um sonar, um radar ali, que ele fica emitindo aqueles sons inaudíveis e por ali ele se localiza no espaço. Então, a experiência de realidade de um morcego é completamente diferente da tua e da minha. Uhum. Mas ele e nós vivemos na mesma realidade. Então, o fato de você ter uma experiência subjetiva de um determinado teor e ela ser completamente independente, ou seja, aquela história, eu nem sequer sei se a tua experiência de vermelho é igual à minha, pode ser que não, pode ser que o teu vermelho, se eu entrasse na tua cabeça, seria o meu verde. Não tem como a gente provar o contrário. Mas ainda assim, isso não significa que a gente não consiga chegar a um acordo sobre vermelho, que a porta fica ali e que a gente tem que fugir do fogo. E, inclusive, o morcego, que não entende nada dessa conversa, ia chegar na mesma conclusão. Então, o que eu acho é, a gente é muito rápido de pegar esses fatos de que nossa consciência é muito diferente da realidade exterior e fazer essa passagenzinha do chope a mais e dizer, quem precisa da realidade exterior então? Tudo é só a questão da minha mente, da minha cabeça e tudo mais. E aí abre mão completamente de uma leitura realista e parte para um idealismo desbragado, que é uma coisa um pouco complicada. Assim, eu tô para dizer que deram 20 minutos de podcast, eu já tô com o processador superaquecido. Superaquecido. Eu precisava de um bloco de notas e um apoio aqui. Mas são assuntos que são muito... tem muitas similaridades com o que normalmente a gente aborda aqui no Trilha, que eu vou mais pro lado lúdico Claro. e científico também do uso de enteógenos e da exploração da consciência enquanto fenômeno, mas dentro de si mesmo, né? Mas o campo que me interessa muito são as emoções humanas e como as emoções humanas vieram a dar-se nesse framework que a gente tem para trabalhar. E até que ponto as emoções são coisas que absolutamente eu consigo controlar ou elas são, outra vez, determinísticas e eu ia, olhando para a porta, eu ia sentir raiva de qualquer jeito, independente do que acontecesse. Um exemplo bobo, né? E eu queria perguntar para você como vocês veem isso do ponto de vista da psicologia e do estudo, ou pelo menos da sua percepção da mente humana, porque eu entendo que até um certo ponto se entende que nós podemos controlar as próprias emoções e você consegue experimentar isso de forma prática, mas será? Então, olha, bom, nesse assunto a gente tem visto, de certa maneira, tem tido uma evolução no pensamento. Não dá para dizer que essa evolução é indiscutível, mas eu acho que em muitos aspectos sim. Olha, o que eu te digo sobre isso? A emoção, ela pode, se ela pode ser controlada, vamos dizer assim, se ela pode de alguma maneira ser controlada, ela pode ser controlada em duas pontas, tá? Digamos assim, numa entrada e uma saída, no meio, esquece, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar que a emoção é um fenômeno fisiológico. Tá? Tem mais a ver com o corpo, de certa maneira, do que com a mente. E a prova disso é que, de fato, você toma determinadas substâncias que você pode pensar o que for e a emoção não vai vir junto. Tá? Então, o segredo último da emoção está no corpo. O que não significa que o mental esteja no corpo. Tá? Então, de certa maneira, você pode pensar que o emocional é um fenômeno corporal, mas não completamente corporal. Ele tem muito a ver com um diálogo da nossa esfera mental com a nossa esfera orgânica, por assim dizer. Tá? Eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito disso,
que é um exemplo de observação. Às vezes você acorda no meio da noite, e se você olha bem o processo que eu vou contar em câmera lenta, você vai me dar razão. Às vezes você acorda no meio da noite e você está angustiado. Uhum. Então, se você fizesse um pause no teu filme naquela hora, você seria obrigado a admitir que você está angustiado, mas você não sabe por quê. Não é assim que a gente funciona. A gente acorda no meio da noite, no escuro, angustiado, e instantes depois, nós estamos pensando nos nossos problemas favoritos, nas nossas angústias favoritas, que nós sempre temos algumas ao alcance da mão. E depois de 1 minuto ou 2, a tua experiência é de que você acordou porque aquele problema está te incomodando. Tá? Mas se você, repito, olhar em câmera lenta, o incômodo físico veio antes. A associação mental veio depois. E isso acontece por quê? Porque para nós o natural é que as duas coisas venham juntas. Então, quando você tem alguma coisa que é um incômodo emocional, a tua mente entra em ação para tentar construir uma narrativa para esse fenômeno que está relevante para você. Então, tudo aquilo que tem saliência para você estimula a tua mente a criar algum tipo de interpretação e narrativa. Uhum. Tá? O interessante é, se você, de novo em câmera lenta, você acordasse, sentisse angústia, dissesse, não tenho nenhuma evidência que tenha a ver com qualquer coisa da minha vida, deixa eu só respirar e relaxar, provavelmente essa angústia ia ser transitória, alguns minutos, e você dormia de novo. Uhum. Mas o que normalmente acontece é que você deixa essa conexão do mental entrar em ação, e aí você fica horas angustiado pensando nos problemas que você não sabe resolver. Então, esse exemplo, se você pega ele com carinho, ele explica muito como é que as coisas funcionam. O fenômeno físico da emoção, ele é relativamente curto. E ele é físico. Tem aquela Jill Bolte Taylor, ela escreveu um livro bom, aquela que teve o Stroke of Insight. Você sabe quem que é, né? É uma neuroanatomista que teve um derrame e ficou com a metade esquerda do cérebro desligada durante quase 8 anos. E ela virou uma Buda por um acidente neurológico. E ela depois escreveu um livro sobre isso. Eu acho um dos livros mais importantes da história contemporânea, esse daí, porque se tem uma prova de que existe alguma coisa como um estado búdico, do ponto de vista científico, está na experiência dela. Ela chegou nesse Ela chegou nessa prova do jeito mais hardcore que você possa. Muito bem. E no livro dela, ela diz uma coisa interessante. Ela diz que, a rigor, o ciclo de emoção é de 90 segundos. Olha só, isso é de levantar a sobrancelha mesmo. 90 segundos. E é muito raro a gente ter uma emoção que é tão redondinha que dura só 90 segundos. Por quê? Porque a nossa mente renova o leasing. Tá? Então, você tem uma emoção e você imediatamente associa com alguma coisa. Se 90 segundos depois você efetivamente estiver distraído e se concentrando intensamente em outra coisa, a tua emoção vai mudar. Se você estiver focado naquilo que você associou com aquela emoção, repito, você associou, pode ter relação e pode ser só uma construção da tua cabeça. A emoção vai durar. Então, outro exemplo, você acorda de manhã e você acha que a tua namorada, esposa, né, significant other, o que você quiser chamar, está fria com você, tá? E isso vem acontecendo, e agora pensando bem em retrospecto, isso está acontecendo há vários dias. E aí você pensa na sequência. Eu já estou desconfiado. Ela está ligada em outra pessoa. Muito bem. Temos aqui uma emoção que dificilmente vai durar 90 segundos. Sim. Tá? Por quê? Porque você vai ficar procurando elementos, você vai entrar numa
viagem de detetive, de coletar dados, etc. Você vai pensar em como é que você vai confrontá-la, tudo mais. Vem uma novela enorme, aliás, várias novelas, e isso, obviamente, vai dar grande parte do teor emocional do teu dia e, quem sabe, de vários dias. Uhum. Né? E tem o poder do entretenimento dessa história na sua cabeça, né? Que Exatamente. É uma coisa que tá te fazendo sofrer, mas você tá absolutamente absorto naquele pensamento. Então, sabe, se a gente vai falar de um jeito bem simples, porque eu falo e eu preciso chegar na resposta, a gente não tem como controlar as nossas emoções no sentido de ter só as emoções que nós gostaríamos. Mas a gente tem que admitir que grande parte da nossa vida emocional é masturbatória. Tá? Então, assim, outro dia mesmo eu usei com o querido Larry Gold uma metáfora que ele não gostou, que ele achou meio vulgar para a profundidade do assunto que ele estava trazendo, mas eu vou insistir na metáfora. E, portanto, insistir na carinhosa provocação, que é a metáfora do filhote de pastor alemão no parque. Eu gosto muito do filhote de pastor alemão no parque porque ele é pura emoção, mas, ao mesmo tempo, ele é pura falta de foco. Então, ele tem emoções muito intensas que duram muito pouco. Por que eu gosto tanto do filhote de pastor alemão no parque? Porque eu acho que muitas vezes as discussões sobre a nossa condição e as nossas opções ficam presas numa dicotomia muito pobre, que é uma coisa assim do tipo: se você sentir emoções intensas, você será engolido por elas. Então, a sua alternativa é tentar não ter emoções intensas. Então, basicamente, assim, forçando e provocadoramente, é quase como se fosse assim: ou você vira o escravo das suas emoções torturantes, ou bem, você é um lúcido que tem tantas emoções quanto uma endívia, tá? E eu me recuso a achar que você está evoluindo quando a tua gama de resposta emocional vai, na verdade, sendo reduzida achatada até a quase indiferença. Tá? Então, eu não acho que a calma verdadeira é aquela de quem não está sentindo quase nada. Eu acho que é perfeitamente possível você cultivar o filhote de pastor alemão dentro de você, e justamente porque as emoções elas são tão transitórias, você consegue ter intensidade da vida ao mesmo tempo que você cria um lugar de dono do pastor alemão que está assistindo ele sentir tudo aquilo. E aí eu acho que nesse caso, um dos casos raros que você pode, como dizem, traduzindo do inglês, você pode comer o bolo e ter o bolo. Uhum. Você pode ter todo o sabor da vida e não estar aprisionado na vida. Sim. Eu acho que isso é possível. Um statement bem poderoso. Obrigado. Você não me chamou aqui para eu dizer coisas mornas. Mas assim, olhando por esse lado a opção é você estar totalmente, me faltou a palavra, numbed down, né? Você está totalmente anestesiado às emoções. A psiquiatria, a medicina moderna talvez não dependem muito dessa... Com certeza. Vamos para outra provocação. Assim, não dá para, em sã consciência, dizer que a psiquiatria contemporânea é uma história de sucesso. Eu acho que pelo contrário. Por todas as métricas existentes, é uma história de absoluto fracasso. Exatamente. Porém, isso não significa que eu estou criticando os psiquiatras. Assim, eu acho que eles são mártires do tratamento humano. Eles fazem o melhor que eles podem com os instrumentos que eles têm. Só que eles estão tratando a estrutura mais complexa conhecida no universo. Na verdade, não acho que dê nem para dizer assim, um psiquiatra lúcido, ele não vai nem dizer estou tratando, tá? O que a psiquiatria pode fazer e consegue fazer? A psiquiatria consegue, de certa maneira, ajudar o teu sistema nervoso num processo de adaptação a desafios cotidianos muito específicos. E é isso.
a psiquiatria não conserta nada. Até porque a psiquiatria não sabe realmente o que está acontecendo. Tá? E qualquer psiquiatra sério vai te dizer isso. Então, como é que você vai consertar uma coisa que você não sabe como funciona? É parecido com aquelas antigas TVs de tubo, que a imagem começava a ficar com fantasma. Não sei se você sabe o que é isso, né? Mas era poético e romântico, né? Porque as TVs tinham fantasmas. Sim, sim. E aí você chegava e você dava um safanão na TV. Você fazia pum, e o fantasma voltava, o fantasma acabava. Você não sabia o que você tinha feito, mas funcionava. Até a sua vovó chegava lá, dava o tranco na TV e a imagem voltava. Então, a nossa psiquiatria não é muito mais do que isso. Tá? Agora, ela é útil? Sim, eu sou obrigado a dizer sem nenhum problema que ela é bastante útil, porque você não conseguir dar conta de desafios do teu cotidiano e não conseguir corresponder minimamente às expectativas de outras pessoas que você ama, vai tendo um efeito composto de caos na sua vida que vai transformando aquilo que é um problema que você já tem numa catástrofe generalizada. Tá? Então, muitas vezes o que a psiquiatria é capaz de fazer é evitar as consequências de uma catástrofe generalizada por causa da questão que você tem. Então, é muito mais uma estratégia de contenção do que realmente de tratamento, em todas as frentes, entendeu? Então, se eu dou um exemplo simples, você vai tomar um remédio para dormir porque você está com dificuldade para dormir. É fascinante você tomar um Paxil, ter a experiência de tomar um Paxil, porque você dorme. E a sua insônia continua por baixo. Então, você tem a contenção da sua insônia. Você não cura a sua insônia. A insônia continua lá, você continua sem conseguir dormir, basicamente. Aí você toma um remédio que garante que você vai dormir o número de horas mínimo para você poder funcionar. Né? Então, ora, eu já usei isso. Por que eu já usei isso? Porque eu tive uma insônia bizarra uns 12 anos atrás, que eu nunca entendi exatamente por que ela se instaurou no meu cérebro. E o resultado é que eu precisava continuar trabalhando. Eu não tinha recursos ou patrimônio para dizer assim, então, agora, como eu já ouvi na época, conselhos, vai para o campo, vai meditando, tira um sabático, faz vipassana, não sei quanto tempo que isso vai passar. Ora, eu tenho certeza que passaria, né? Só que eu ia ter que ir para o campo e não mais voltar, porque todos os meus credores estariam me procurando na cidade. Né? Então, não era realmente uma opção factível você fazer isso. Assim como eu me lembro uma vez que eu fui num médico naturista, muitos anos atrás, que eu estava ruim da digestão, ele disse, seu problema é simples. Você precisa, durante um mês, de um banho de mar por dia. E ele disse com a maior tranquilidade, como se fosse assim, você não quer ficar bem? Então, abandone a sua vida, vá para a praia e fique tirando um banho de mar por dia. Então, a psiquiatria existe porque essas alternativas não são viáveis. Não são viáveis. Sabe? Realmente, se você tem questões sérias de você com você mesmo, com o teu sistema nervoso, e você, por qualquer razão que seja, você tem condições de parar a tua vida até que a coisa melhore, a minha sugestão é, então faça isso e nem precisa tomar remédio porque eles só vão atrapalhar. Agora, a experiência de vida da maior parte das pessoas é que você precisa se virar e tentar consertar a carruagem com ela em movimento cheia de passageiro, e ela não pode atrasar muito. Né? Então é para isso que a psiquiatria existe na minha cabeça. E aí você falou uma frase muito boa para o meu próximo gancho. E a psiquiatria, ela existe porque as opções não são viáveis. Mas aí quando entramos no reino das opções viáveis, que estão se mostrando hoje em dia, né? Temos aí várias pesquisas que mostram, ainda incipientes, né? Mas muito promissoras, o uso de substâncias chamadas psicodélicas ou enteógenas, ou como você queira chamar, é uma questão de etimologia.
que tem mostrado uma eficácia que sempre foi buscada desesperadamente pela indústria farmacêutica e pela psiquiatria desde sempre, que é você ter uma eficácia acima dos 70%, 80% no tratamento de alguma questão psiquiátrica com o uso de uma droga. Uhum. Só que também um método de terapia que não depende somente da substância. Que já é diferente, não tão diferente da psicoterapia, mas um pouco... tem que estar um pouco mais aberto ao campo espiritual do que se gostaria, do que a ciência talvez gostaria. Uhum. E que até uma das principais dificuldades de você fazer ciência com psicodélicos é mensurar o imensurável. Uhum. Então, como você, como alguém que atua na área, né, e que trata pessoas de certa forma, você mesmo falou que tratar talvez não seja a palavra certa, mas que lida com pessoas que têm questões existenciais. Eu acompanha na caminhada. Prefiro acompanhar. Como você vê essa nova revolução, digamos? Então, é engraçado, eu acho que vou começar pelo fim. Revolução é muito forte, porque essas substâncias, essas possibilidades sempre tiveram com a gente, né? Sim. Na verdade, é uma revolução do status quo, que a gente construiu nos últimos 100 anos. É que como bons humanos cheios de ego, o que acontece hoje é revolucionário. É revolucionário. Eu vou te dizer o seguinte, primeiro, eu tenho uma convicção pessoal de que se tiver um futuro para a psiquiatria, envolve aprender e abraçar essas experiências e essas novas possibilidades, tá? Aliás, tanto é assim que nesse assunto a minha maior preocupação é que daqui a alguns anos o Conselho de Medicina resolva chegar e dizer: ótimo, chegamos à conclusão depois de um seminário feito de 2 dias em algum lugar obscuro, que de fato isso funciona e, portanto, agora é nosso, e agora a gente está entrando no Congresso com a nova lei que garante que ninguém que não tiver o CRM pode sequer chegar perto dessas substâncias, porque não sei o quê. Eles vão tentar. Vão tentar. Já tentam, né? Já tentam, é uma novidade. e de certa maneira o que eu espero é que a gente já esteja com a nossa civilização suficientemente zoada quando eles... Para que isso não seja sequer possível de ser cogitado. Exatamente. Para que isso não seja viável. Agora, dito isso, tá? Eu não tenho competência para fazer uma avaliação séria do tipo, ok, determinados quadros, você tem uma experiência com enteógeno XYZ e aí 70% das vezes você está curado, tá? Vou te dizer uma coisa com todo carinho. Eu adoro essa história toda, adoro essas substâncias, essas plantas, profundo respeito. Mas eu também não tenho confiança nesses números, tá? Eu acho que quando você se torna um evangelista de uma coisa nova, você também tem que construir uma narrativa do tipo... E aí ele chegou e andou sobre as águas, e ele pegou o pão e repartiu, e ninguém teve fome, entendeu? É assim que o ser humano funciona. Sim. Então você tem que defender o seu ponto, ainda que honestamente, mas você tem que colocar uma luz um pouco dramática nessa história. Qual que é a minha versão disso tudo, Lourenço? A minha versão é assim. Essas substâncias, elas têm um poder incomparável de fazer um ser humano acessar partes da realidade possível ou potencial dele que ele teria muito mais dificuldade de acessar de outra maneira. Seja porque ele se defenderia desse acesso, coisa que é muito comum no ser humano, a gente vive se defendendo daquilo que a gente sente que é ameaçador, seja porque o acesso seria muito trabalhoso e demorado. Tá? É a história do budista contra os psiconautas, né? Exatamente. Vocês eu vou são te dizer... todos uns trapaceiros. Assim, eu não acho que o jogo seja tão simples assim, mas eu te confesso que eu já meditei muito na vida por muitos anos e eu acho que mais de 90% de todas as minhas experiências que eu colocaria nessa categoria
entre o transcendental e o psicodélico, eu tive através da meditação. E aí eu não vejo muita diferença desse ponto de vista, mas eu acho assim, tem uma distinção que está sempre me acompanhando, tá? A distinção é entre a experiência que te coloca em movimento e a transformação. Eu acho que você pode ter uma experiência de psilocibina, por exemplo, e ela te faz acessar aquilo que psiquicamente você não conseguiu acessar nos últimos 30 anos da tua vida. E que, porque você não conseguia acessar, te desequilibrou demais. Eu vou tentar dar um exemplo menos abstrato, mais concreto. Então, tem um monte de gente que teve uma experiência básica de infância que faz com que a realidade pareça hostil do ponto de vista emocional. A pessoa não teve colo, tá? Então ela sai pela vida sem saber o que é essa experiência desse colo primordial do bebê que está lá do feliz. Amor incondicional. Eu nem falo em amor, porque eu acho que amor é uma experiência até mais sofisticada do que isso. Mas aquele aconchego e aquele acolhimento, aquela segurança e aceitação primordiais, a pessoa não tem essa experiência, tá? E aí ela pode, de fato, ela toma uma boa dose de psilocibina, ela está num cenário favorável, por N maneiras, é o chamado setting. E o momento dela também é favorável de alguma maneira que a gente não consegue medir antes. O resultado é que ela pode ter finalmente essa experiência que ela nunca teve, nem saberia de onde buscar, tá? Eu tenho uma formação originalmente junguiana, então para mim é muito fácil falar disso. É assim, numa linguagem junguiana, é como se fosse assim. Nós temos o acervo completo do inconsciente coletivo. Mas acessar esse acervo depende do teu histórico de vida. Tem experiências fundamentais, primordiais do ser humano que a tua vida pode não ter te permitido acessar. Então, está ali como um potencial para você utilizar. Mas você nunca descobriu o URL, que é o endereço que você tem que botar ali no teu browser para entrar naquele site. Nunca ninguém te passou. Então você ouve falar que tem um site XYZ, mas você não consegue chegar lá e o teu Google não te mostra qual que é o endereço. Aí você toma uma dose boa de psilocibina, pronto, pimba. Caiu no site. Você caiu no site, você experimentou, porque você é um ser humano, plenamente aquela história. Isso sim merece o nome de revolucionário. E aí você volta daquilo, você tem que voltar e você volta inundado de gratidão e dizendo, bom, tudo mudou. Perfeito. Estou contando essa história longa para dizer o seguinte, na minha experiência, a pessoa não se transformou ainda. Não, eu concordo. Tá? A pessoa que, digamos que essa pessoa tem 32 anos, essa pessoa hipotética, ela viveu mais de 30 anos construindo uma realidade inteira para ela a partir de uma personalidade que não tinha essa experiência primordial. Então faltava, tinha esse missing link absurdo. Mas ela construiu uma vida inteira assim. Agora ela tem o missing link. Se ela para com esse missing link, ela segura essa experiência e essa memória, e ela mergulha no que foi e no que é a vida dela, ela vai entender que ela precisa mudar a vida dela inteira. Quanto tempo, energia, foco e determinação a gente precisa para consertar uma vida que durante 30 anos se baseou em premissas erradas? Tá? Então, o que eu acho é assim, a transformação pessoal vai muito além da experiência e do insight. A transformação pessoal é a experiência e o insight integrados numa expressão plena num caminho de vida. E isso é um pepino. Então, sem querer ser um chatão... Você não é chatão. Tá? Você já se referiu a você dessa forma várias vezes. Porque... Sabe por que eu acho? Porque a gente vive... Eu não compactuo dessa Obrigado. Mas é que me pega muito que nós vivemos hoje numa retórica do consumo,
Sim, Então, por causa da retórica do consumo, parece que a gente pode acessar algumas coisas que vão fazer a diferença de uma vez por todas muito rápido. E para mim, olha, eu vou te dizer o seguinte, tudo que realmente vai valer a pena na sua vida vai te dar um trabalhão e vai te custar muito tempo. Então, isso é uma coisa rara hoje em dia. Né? E as pessoas não estão preparadas no software delas, no sistema operacional delas, elas não estão preparadas para isso que eu falei. Por isso que eu fico dizendo assim, como se eu fosse o chatão. As pessoas querem e precisam de uma transformação rápida, de uma solução rápida. Eu nunca vi, quando você já é uma pessoa adulta, isso acontecer sem muito investimento durante bastante tempo. E é por isso que independente de qual corrente você seguir, eu acho que a psicoterapia ou coisas parecidas com a psicoterapia é tão importante. Não é porque o cara é freudiano, junguiano, lacaniano ou qualquer ano que queira ser ou não ser. Mas você ter uma pessoa de referência que construa com você uma relação íntima por anos e anos e anos e anos e anos é o melhor contexto que você tem para balizar os teus esforços de transformação. Que aí você diz, mas o meu terapeuta não me dá nenhum insight novo há 2 anos. Ora, não é responsabilidade dele. Vai na vida, arranja um insight e traz para ele para que você integre esse insight na tua história da melhor maneira possível. Integração é a palavra. Entende? Então ele é o teu companheiro de referência para você seguir no teu processo de transformação. Ele não é o fornecedor da tua versão correta. Né? E é isso que eu acho que muitas vezes é perdido nessa história, porque a gente olha para tudo como se fosse mercadoria, como se fosse rápido, como se fosse um processo... Eu tenho tentado lutar contra isso. Eu acho que você até sabe, eu fiz um curso, já acabou agora, semana passada, de 18 meses de formação em facilitação de uso de psicodélicos. Lá na Holanda, né? Era uma empresa americana-holandesa. Tinha sede nos dois, no Oregon e em Amsterdã. E um curso completo, 18 meses, bem teórico, assim. Mas tem uma questão disso tudo que me deixa muito inquieto, porque eu já vivi isso, eu venho da cannabis e eu vi isso acontecendo com meus próprios olhos e fui um grande apoiador dessa mercantilização da cura quando estava na cannabis e vi que cometi um erro, pelo menos do meu ponto de vista, e estou tentando não cometer esse mesmo erro e alertar as pessoas para os perigos de cometer esse erro agora que de novo, revivendo a mesma coisa, mesma história, mesma indústria desenvolvendo da mesma maneira, com o uso de psicodélicos. Tem que colocar o pé no freio para falar dessas coisas. Você não pode ser tão emocionado de achar que essas curas são imediatas e que essas curas são eficientes desse grau que as pessoas falam. Quando eu citei para você pesquisas com uma grande eficiência, realmente são os que já está publicado, que é muito pouco. É muito pouco perto do geral. Não dá para generalizar. E não dá para dizer que todas as substâncias têm um valor enorme, porque não sabemos. E não quero nem atribuir valor, porque o meu interesse no enteógeno, ele não está, como esteve na cannabis, no lado dinheirista. Eu estou muito mais pela minha experiência própria com os psicodélicos, e o que eu senti, e que eu talvez fui um falsário que pulou 30 anos de meditação e foi direto para o topo da montanha, e experienciou aquilo. Não que eu tenha a sabedoria de quem meditou em 30 anos, mas eu estive lá do lado do cara olhando aquela vista e é maravilhosa. Foi de helicóptero e a vista é boa. É isso mesmo. A experiência é válida de qualquer jeito. Claro. E eu tenho tentado fazer esse alerta, porque o que eu tenho visto é que os psicodélicos são muito mais difíceis de trabalhar do que as pessoas estão dando crédito para eles. E eu acho que são muito mais próximos da psiquiatria tradicional. É difícil, as pessoas respondem de maneiras muito diferentes. Tá se criando uma cultura de você conhecer uma pessoa, estar com ela 2, 3 vezes e, aplica 10 gramas de psilocibina na cabeça da pessoa e vê o que acontece. Isso tá gerando muitos problemas, realmente, porque não é confiável esse tipo de metodologia.
Posso acrescentar só uma coisa, Claro. Larissa, que eu acho muito importante nisso? Tem um aspecto da psicologia humana que nos dificulta nisso. É assim, é uma coisa que em psicologia mesmo se estuda muito. Quando você subitamente acessa essas outras dimensões da experiência, que são transcendentes mesmo, não tem como você não sofrer aquilo que se chama um processo de inflação, tá? Então existe um tempo em que a tua digestão dessas experiências todas é uma digestão que é como se você tivesse realmente virado um dos 12 apóstolos e você estivesse vendo o cara lá na Palestina fazendo todos os milagres. Sim. Tá? E o resultado disso na prática é que você desenvolve um complexo de profeta. Isso rola mesmo. Muito. Né? E esse complexo de profeta não significa que a pessoa é maluca, significa que aquilo é tão importante, foi tão transformador para ela, que ela tem a tendência natural de querer que o mundo pare para ter a mesma experiência. Assim, é até bonito. Uma das maiores expressões de amor humano é você querer que as outras pessoas experimentem o mesmo valor que você experimentou. Então, é isso. Só que, quando você faz isso numa dimensão profética, você cai num pensamento mágico. Então, o que eu já vi de facilitadores dessas experiências, nas mais diferentes substâncias, e eles acreditando piamente que a dimensão invisível vai cuidar de todo mundo, e quando não cuida, eles mesmos não percebem, eles simplesmente vêm com uma racionalização do tipo, não, mas é isso que você precisa viver. Entende? Então, basicamente, eles deixam a pessoa no caos e dizem, não, mas o caos é o que você precisa. E por que mesmo? Como é que você tem tanta certeza disso? Você não tem. Você pessoa que esteve comigo por 12 horas, mais ou menos. Exatamente. Tudo que você tem é aquela certeza inabalável de que o que você faz, porque tem essa intenção de contato com o transcendente, com o divino, é inatacável. E esses caras todos, se eles são sérios, eles vão ter que cair do cavalo. E os que não são sérios, eles não caem do cavalo, mas eles fogem a galope para a próxima freguesia. Porque ali, depois de um tempo, eles não podem ficar mais. Então, o que eu acho que faz parte do que você está falando é que essas coisas têm tanto valor que a gente tinha que desenvolver um pouco mais de reverência. Sim. Não é nem medo, não é nada disso. Pelo contrário, a gente tem que ir atrás dessas histórias. Mas com respeito um pouco mais... Respeito um pouco maior. Você vê, por exemplo, a história da ayahuasca. Né? Que é um barato. Anos atrás eu descobri a história de um imã, que é um sacerdote iraniano, que conseguiu a autorização do Ayatollah para fazer cerimônias de ayahuasca no Irã. Veja só. Não sabia que só... Até isso já aconteceu. E tudo bem, é maravilhoso. Mas por que eu estou falando da ayahuasca? Porque você, não estou nem falando para você, né? Mas eu acho que vale a pena explicar aqui para quem for escutar. A ayahuasca é uma mistura basicamente de duas plantas. E, só que o que acontece é o seguinte. Uma planta ou outra sozinha não daria o efeito esperado. Sim. Não daria o efeito mesmo. Então, por exemplo, uma das plantas, a substância principal que você tira é o DMT, que é o grande alucinógeno, o alcaloide que faz você ter as visões e tudo mais. Só que a questão é assim, DMT ingerido oralmente não dá nada, exceto... Quando você consome com um inibidor da IMAL. Exatamente, que você encontra na outra planta, que por sua vez, isoladamente, você tomar um inibidor de IMAL não vai te dar nenhum barato, mas a outra planta tem também uma outra substância, que é a armalina, que induz você a ter reflexões profundas sobre você mesmo. Então, o que acontece? Você junta uma planta que dissolve o ego com outra planta que faz essa dissolução do ego funcionar e induz você a reflexões profundas sobre a sua própria história. E aí você tem a ayahuasca. Só que é o seguinte, essas duas plantas não é que elas crescem entrelaçadas na floresta e toda vez que você for fazer um chá com uma, virar a outra. Então, para mim, a existência do chá de ayahuasca é uma das maiores provas de que existe
uma outra dimensão invisível que guia os humanos, se você quer saber. Para mim, a existência do chá de ayahuasca é um milagre. Eu diria que da maioria das substâncias, então, a da ayahuasca em particular é inacreditável. É bizarro. Você olha o tamanho da floresta amazônica, os caras, a biodiversidade de plantas. E os caras, não, com essa vai dar. A única explicação plausível é que algum cara muito sensível escutou o espírito da planta dizendo, escute, agora por favor me colha, misture com a planta XYZ e faça um chá, deixe cozinhando tanto tempo, depois beba e confie em mim. Deve ter sido isso. E por mais absurdo que seja essa explicação, eu acho que ela é mais crível do que qualquer outra que a gente possa na verdade, elaborar. Porque a maioria dos povos que... É a única que eu tenho. E a maioria dos povos que descobriu isso são povos que nem tem muita escrita. Ou seja, não tem record keeping. Não é como os caras ficam anotando essa planta com essa planta. Não, essa com essa não. Não. É fantástico. E a mesma coisa os próprios cogumelos. Imagina a caderneta de anotações. Esse aqui tem gosto de frango, esse aqui é venenoso, mata, e esse daqui faz você conversar com Deus. Isso. E aí? Mas enfim, voltando ao ponto da reverência, eu concordo plenamente. Está faltando um pouco de reverência nesse renascimento dos psicodélicos, a coisa está muito comercial e mercantilista. De novo, um pouco de culpa dos nossos queridos irmãos norte-americanos que transformam tudo em um espetáculo. Mas, por sorte, eu tenho visto mais pessoas com pensamento próximo ao meu, assim, que eu já caí muito nesse conto de ser o profeta, já fui muito, já cometi esse pecado algumas vezes. Inclusive, eu vejo como o nosso subconsciente é sacana, né? Porque quando eu estava em uma das minhas experiências mais profundas com a psilocibina, eu vi de fato a substância, o espírito da substância, como queira chamar, me falando que você está gostando dessa experiência? Pois é, mas não é só para você tem que levar para todo mundo. Isso. Nosso subconsciente é tão sacana que ele induz você a querer ser profeta, assim. Ele te joga na pontinha do abismo. Mas eu tenho conseguido inibir isso mais, e até por isso que criei e co-criamos aqui com o pessoal o Trilha, para trazer uma visão mais complexa e mais elaborada, porque não pode ser tão simplista. Não dá para cair no conto das manchetes de jornal de que cogumelo cura a depressão. Como assim? Qual depressão? De quem? Em que série? Isso. Medida como? Assim, a pessoa... Qual é o histórico? Sabe? É uma coisa mais complicada, não é tão simples. E eu vejo como tem que respeitar os passos até essa ciência incipiente de ser um facilitador psicodélico, que eu acabei fazendo o curso aí. Tem algumas coisas interessantes, que é os processos de preparação, cerimônia e integração. Que você deveria desenvolver uma relação com o paciente, que a real cura estaria na integração, não na cerimônia. Você processar os insights e visões e questões que você experienciou durante a cerimônia. Só que, de novo, como a gente vive num mundo que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, está acontecendo muito essa questão do curto espaço de tempo. Você faz uma entrevista com o cara, já parte para a cerimônia, depois você tem que sentar frente a frente com essa pessoa que você não tem intimidade nenhuma, nunca teve uma relação, para discutir insights que você teve numa coisa tão íntima quanto uma experiência psicodélica. Então, na minha própria, agora recém-fundada prática de ser um facilitador, eu tenho dado um passo atrás, assim, as pessoas, porque o paciente é foda também, com perdão da palavra, mas muitas pessoas chegam, eu quero a cura, eu quero usar 10 gramas de psicodélico amanhã e quero sair do outro lado. E você tem que segurar a pessoa e falar, não é assim que funciona. E tenho tentado ser mais integrador estabelecer uma relação com a pessoa, entender o problema mais profundo. Às vezes o cara chega pra você com, eu quero parar de fumar ali, que usar cogumelo ajuda a parar de fumar. Você senta com o cara tem uma série de questões. Ele fuma por várias outras razões. A nicotina é a menor de todas. A adolescência, crise existencial levou o cara a fumar, mas a raiz do negócio é lá atrás. Você não pode ser tão simplista de achar que você vai dar cogumelo pra uma pessoa, ela vai deitar e levantar e, não vou mais fumar. Pode acontecer, e talvez aconteça com algumas pessoas, pode ser, mas é muito raro do que eu tenho visto agora na prática. E que efeitos colaterais são mais comuns do que as pessoas falam.
Ah, não tem efeito colateral nenhum. Não tem efeito colateral nenhum da onde? E crise de ansiedade que a pessoa tem quando não consegue processar aquilo que ela tá vendo. Crise de pânico que a pessoa tem quando se depara com um místico. Desorganização nos egos frágeis, tem de tudo. Imagina, tem coisas. Até coisas mais graves, como a síndrome da serotonina. Não sei se você é familiarizado com. Deve ser, provavelmente, muito mais do que eu. Mas eu recentemente li bastante sobre crise de serotonina. A pessoa tá tomando um antidepressivo que mexe com o sistema de recuperação serotoninérgica, você dá uma psilocibina que vai no mesmo receptor, a pessoa pode entrar numa crise horrível, pode levar à morte. Pode levar à morte, né? Não tem brincadeira nenhuma nisso. Exato. Então, assim, você não fazer um preparo e ter um respeito e dedicar tempo a se aproximar da pessoa, eu acho que é um erro gravíssimo que se está cometendo nesse novo mundo da psicodelia. As pessoas organizam retiros, dá toda uma montanha e dá cara, a chance fundo, de dar uma merda. Cara, no fim das contas, né, a nossa maior doença contemporânea continua sendo o infantilismo dos adultos, né? Sim. Porque assim, você sabe, né, que tudo aquilo que tem um possível efeito muito bom também tem um possível efeito muito ruim. Só aquilo que não tem efeito nenhum é que não vai ter efeito ruim. Não existe. É tudo uma questão de você negociar os detalhes, infelizmente. Isso pode parecer entediante para quem busca os atalhos, mas é a nossa realidade. Você falou de uma experiência que você teve, que é maravilhosa, e eu gosto muito da leitura que o Jung faria dessa experiência. Porque ele nem diria que aquilo foi uma armadilha do teu subconsciente. Ele diria de um jeito muito mais bonito e poético. Ele diria, para todos os efeitos, você encontrou um daimon, você encontrou um ser mesmo dessa outra dimensão falando com você, que ele acha que você tem que divulgar isso o máximo possível. O que acontece é que esse ser, ele é imortal, ele não é humano, ele não paga conta. Ele não tem nenhuma das questões da tua mortalidade ou da tua existência. O que o Jung dizia é que mesmo quando a gente tem acesso a essas outras consciências ou realidades, você tem que negociar a partir da necessidade do limite da dignidade da tua condição humana. A pior coisa que você pode fazer é se tornar um seguidor cego de uma consciência desencarnada. Porque tecnicamente você aí é um louco. Tá? Então o que acontece é assim, seu Daimon, entendi, vejo o seu ponto de vista. Bom, o meu ponto de vista é, tentarei fazer isso com cuidado e dentro das minhas condições. Eu acho que essa coragem e humildade de você fazer as coisas mais inacreditáveis a partir de uma dimensão humana é o que a gente nunca pode tirar da frente. É isso que tem que ser a base de todos os nossos esforços. E aí, sim, a gente pode mirar o infinito, mas pisando no chão. Maravilhoso. E sou obrigado a encerrar a nossa entrevista com essa frase muito profunda, que achei muito bem colocada. Eu ainda estou um pouco superaquecido, então peço perdão pela falta de traquejo. Mas antes de encerrar, eu queria só terminar com a última pergunta de como está sendo para você e talvez para vocês essa experiência do Elefantes, que já está aí com 3 anos? 3 anos. De absoluta anonimato e ainda assim, aparentemente, tendo um efeito sobre a vida de tantas pessoas, que eu acompanho um pouco as redes sociais de vocês e eu vejo o impacto que isso causa em tanta gente, né? Tem pessoas com depoimentos bem profundos até ali nos comentários. E se você puder rapidamente sumarizar da onde surgiu a ideia e como está sendo essa experiência até hoje e para onde vai. Então, olha, contar de onde surgiu é relativamente simples. Sabe quando você tem uma química de conversa com algumas pessoas que você gosta e que você vai tendo as conversas e as conversas, em princípio, não deviam nem acabar. E depois que você teve uma meia dúzia daquelas conversas, você começa a ficar pensando, putz, como eu queria que outras pessoas também tivessem escutado essa conversa. Na verdade, eu queria ter gravado essa conversa para eu poder voltar a essa conversa, porque eu nunca mais vou conseguir formular as coisas tão bem quanto eu formulei nessa conversa. E a gente já tinha essa experiência faz um tempo. Quando começou a pandemia,
veio um pretexto. E o pretexto foi, as pessoas vão estar fechadas, confinadas, sem a vida normal delas, e precisando de algum tipo de conteúdo para elas assistirem que seja completamente diferente. E nós então começamos a gravar conversas nossas, dizer, vamos soltar como se fossem garrafas no oceano e ver se elas são mensagens úteis para algumas pessoas. E olha, cara, fazendo um avanço aí na fita, eu só posso te dizer que de vez em quando a gente acha que a gente está tendo uma ideia pequenininha e a ideia acaba sendo maior do que a gente espera. Quando isso acontece, é porque você insistiu em fazer várias vezes durante tempo suficiente. Não é porque uma ideia sozinha, isolada, você põe ela em prática e pronto, você fez isso. Então, continua sendo a intuição seguida do, digamos assim, do fertilizante da persistência. E a gente ficou fazendo. E aí, aconteceu coisa do tipo, alguns meses atrás eu estava almoçando num desses restaurantes no meio da tarde de sábado que fica na calçada, estava lá conversando, de repente passa uma pessoa, passa 2, 3 vezes e me interrompe e diz assim, desculpe, não queria incomodar, mas não tinha como não reconhecer sua voz, eu queria te agradecer. Olha só. Porque o seu podcast mudou minha vida, me salvou na pandemia. Olha só. Assim, reconhecido pela voz. Isso já me aconteceu algumas vezes depois. Fantástico. Tá? E aí você vê que realmente a intuição estava certa e tudo depende de você encontrar o público certo. O que eu mais gosto no podcast é que a gente nunca se preocupa em adaptar o discurso para atingir mais pessoas. Ou buscar pessoas que de repente não vão entender. Eu acho assim, isso fantástico. Com todo respeito e carinho, olha, a gente faz isso. Se não é para você, tá ótimo. Eu acho muito original. Mas o incrível é que o resultado final disso é que tem alguns, hoje, sei lá, dezenas de milhares de pessoas, não sei quanto vai ter um dia, que são pessoas, Lourenço, que podiam sentar na mesa e sair conversando junto. Porque elas estão na mesma vibe, estão na mesma conversa. Então, a coisa mais legal é que, parece um clichê, mas é como se a gente tivesse arranjado alguns milhares de amigos. É isso. Fantástico, maravilhoso. E eu acho muito, isso que você falou é a essência do bom conteúdo. Não se dobra uma linha para tentar atingir mais ou menos. Literalmente são as conversas de vocês gravadas e é isso. E eu que conheço vocês, e mais, obviamente, um de vocês, e tenho contato com os outros, dá até para notar os dias, os humores de vocês. Sim. Dá para notar assim, hoje o gol não tá legal, hoje não. E é engraçado, porque a sensação é essa, você se sente parte da conversa, você se sente quase como se estivesse na quarta cadeira na mesa e entendendo. Então, parabenizo. Obrigado, querido. Você e os outros 2 colegas aí pelo excelente podcast que vocês criaram. Agradeço imensamente a sua presença aqui no Trilha, foi uma honra muito grande. Gostaria de estender essa conversa muito mais, mas acho que teria que pagar horas aula. Eu acho que foi mais do que um podcast, foi uma aula aqui hoje. Viu o quanto ainda estou alguns degraus abaixo na caminhada. Mas a trilha do coelho é para isso, né? Os que estão mais à frente ajudarem os que ainda estão começando a caminhada a percorrer essa trilha. E eu tenho certeza que essa trilha do coelho vai também durar bastante tempo e você vai ver onde ela vai te levar. Espero que sim, espero que sim. Bom, era isso, pessoal. Agradeço a audiência de todos. Todos os links de referências vão estar aí na descrição dos vídeos e do podcast. Mais uma vez, um agradecimento do fundo do coração ao nosso amigo Larry B. E por hoje é só. Muito obrigado. Obrigado, Lourenço.